Vamos falar sobre essa pandemia biopsicocibernética e tudo que está acontecendo nesse tempo, né? Então, preciso muito que você me ajude entrando, despertando o algoritmo, coloque o número 1, diga da onde você está nos ouvindo, porque nós estamos com muitas pessoas já doentes entre nós, tanto nos quadros de doenças autoimunes, como também problemas ligados ao mau funcionamento mitocondrial. Então, mitocôndrias com problema, ok? Gerando aí uma multiplicação celular problemática, nós vamos falar sobre isso aqui. Nós temos também problemas na área intestinal, problemas do fígado, problemas no pâncreas, problemas nos rins, problemas nos pulmões, no coração, no sangue, nas articulações, na questão que envolve, né, as glândulas, processo cerebral, coluna vertebral. Então, é pane geral, pane geral. E a live, nós vamos estar conversando justamente sobre essas questões todas, ok? Como você pode buscar a identificação para uma terapêutica adequada. Então, você entrou, você coloca o número 1 e você diga da onde você está nos assistindo, gente. É muito importante o número 1 e da onde você está nos assistindo. Ok. Enquanto você vai colocando isso, né, eu já vou dando a introdução, ok, sobre essa questão, retornando a idos de 1900, ok, no início do século passado, ok, 1900, nós tínhamos um mundo que ainda estava se industrializando. Nós ainda tínhamos entre nós a medicina ancestral, né? Com ênfase aí na MCT, medicina, né, chinesa, né, tradicional chinesa, ok? Nós temos a ayurvédica, que também ainda era amplamente utilizada, ok? E nós tínhamos as questões fitoterápicas. Início do século, algo tremendo acontece, né? E mexem profundamente do que seriam os currículos de farmácia, que no caso seriam, né, os alquimistas, os bioquímicos, os químicos, e na turma da parte da medicina, né? Medicina. O resultado dessa mexida é o boom das indústrias farmacológicas, dos laboratórios, né? O boom desses laboratórios. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a gripe espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Surgiu o anticoncepcional, você vai lembrar disso, e na década de 70, os medicamentos, né, ditos de inteligentes, ok? Que são justamente os anti da vida, né? Então surgiu anti para tudo quanto é lado, e há cerca de mais ou menos 20 anos tiveram um outro upgrade e mergulhamos nos tarja roxa. Tarja roxa. Então, todo esse processo, né, ele também veio com os anos 80, a mexida da bendita da água, ok? Com mais de 12 elementos. Por que que a gente fala da mamadeira do ancião, gente? Deixa eu até pegar aqui. Por que que a gente fala da mamadeira do ancião, gente? Porque o trem mudou a partir de 80. A partir de 80. Então, 80, quem bebeu água antes de 80,
eu bebi água direto da rede pública, né, na bendita da borracha. Tomava banho e bebia água. Soltava pipa, jogava bola, todo suadão, jogava água para dar aquela resfriada, pegava a água da bica e bebia a água da bica. Isso foi 60 e 70. Né? Coincidentemente, em 80, eu já era adulto, já estava na Força Aérea e já não tomava mais água da bica. Só Deus na minha vida. Mas por mais de 15 anos, com certeza, eu bebia água direto da bica. Quem já bebeu água direto da bica, lá na década de 60 e 70, ok? Coloque aí, ó, eu bebi, eu bebi, eu bebi. Né? Coincidentemente ou não, a turma dos anos 80 é a turma que está mais apresentando problemas de saúde. Ou seja, 45 para baixo estão piores do que 46 para cima. 45 para baixo, mais problemas do que 46 para cima. Índice de mortalidade maior, né? Principalmente no grupo biológico fêmea. Grupo biológico fêmea morre mais, adoece mais do que no grupo biológico macho. Então, macho, menos doença, fêmea, mais doença. Porém, macho e fêmea, de 45 para baixo, morre mais do que de 46 para 90. Então, a turma de 46 para 90, momentaneamente equilibrados, porque alguns beberam água de bica. Alguns andaram com o pé no chão, ground. Então, você que já entrou, me ajude aí colocando uma sequência de número 1, colocando a sua localização, para que o nosso algoritmo entregue a live. Né? Observe que quando o assunto é um assunto voltado à saúde, ele tem uma má vontade, gente. É uma má vontade. Se você puder doar 5 centavos de real, 5 centes de euro ou dólar, você vai ajudar na entrega dessa live, que é importantíssima, né? Porque você já está começando a entender que, a partir dos anos 80, houve uma mudança brutal na água, brutal no ar. A galera vai lembrar de Cubatão, dos problemas de Cubatão, ok? Das crianças nascendo com problema. Cubatão, cidade de Cubatão, em São Paulo, ok? Problemas ligados aos alimentos, porque resolveram usar os defensores químicos, né, na agricultura para aumentar a produção. E também resolveram proteger os animais. O resultado disso, de 80 para cá, que são cerca de 45 anos, é uma mudança brutal do que se chama epigenética humana. Eu lembro que só tínhamos o rádio. De repente, chegou a TV e, mais recentemente, chegou a internet. Então, ondas de rádio, ondas de TV, ondas de internet. Vamos mudar o termo onda para falar em frequência. Então, frequência rádio, frequência TV, frequência internet. Ok. Então, a partir dos anos 80, nós já estávamos sendo atingidos pelas ondas de rádio e as ondas de TV. Em 60, né, poucos tinham televisão. Em 70, um pouco mais.
Em 80, boa parte da população já tinha acesso à TV e nós já tínhamos as antenas de retransmissão de sinal. Então, essas ondas começaram a passear por nós. Por nós. Lembre-se que nós somos antenas, ok? Você é a antena. E você estabelece, né, contato com frequência, ok? O seu corpo é cheio de frequência. Cada órgão seu, frequência. Cada célula, frequência. Ok. Então, anos 80, mudança brutal. 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 Se não bastasse a mudança da água, a mudança do ar, a mudança dos alimentos, ok? Entrou então a frequência. Frequência. Ok. Avançamos mais um pouco e aí chegou a bendita da internet, né? Que eu estou fazendo uso dela e você está fazendo agora. Ok. Resultado disso, as bandas foram mudando. Você deve ter visto o teste que aconteceu na Suíça com o 7G, que os pássaros que estavam voando próximo da antena caíram no chão atordoados. Pum! Atordoados. 7G, pássaros caindo no chão atordoados. Ok? A China fala que com 6G é possível trabalhar o conceito de cura. 6G. 7G, pássaros no chão. A China já está em 10G. Já está trabalhando com 10G. Estamos sendo impactados por um processo bio, psico, sócio, energético. A parte bio, o corpo matéria, o corpo terra, ele está sofrendo a maior intoxicação já pensada pela raça humana. Intoxicado, ok? Estamos sendo bombardeados por parasitas, bactérias, por fungos e vírus. Você que já está começando a entender para onde esse trem está indo, coloque o número 2, gente. Me ajude aí, coloque o 2, dê o seu joinha para empurrar, 2, 5 centavos de euro, dólar, de real. Nos ajude, porque é para despertar a sua cabeça, principalmente a turma abaixo de 45 e a turma acima de 45, 2 níveis de consciência. Porque você vai olhar para uma geração fraca, biologicamente, psiquicamente, ok? Uma geração com dificuldade de resposta diante dos desafios da vida. Isso é 45 para baixo. Há exceções? Sempre. Mas a maioria está apresentando problemas graves nessas áreas. Ok. E temos a turma de 46 para cima. Ok? Uma turma que, inclusive, as empresas estão chamando de volta a galera dos anos, né, 60 para darem continuidade a trabalhos e parte dos anos 50. Eu venho de uma época que uma pessoa com 50 anos era considerada velha, descartada, ultrapassada. E as empresas agora estão optando por contratar pessoas com 50, 60 anos de idade, por não estarem tendo resposta com meninos, meninas e meninetes com menos de 45 anos. Então, nós estamos com uma entre-safra de pessoas com condições de trabalho, ok? Então, todo mundo dodói, todo mundo sensível demais, todo mundo com problema demais. Resultado, as empresas têm que continuar operando.
estão contratando o que nós chamaríamos de idosos. Observe isso, ok? E idosos estão voltando ao mercado de trabalho e jovens não estão se apresentando ao mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Então, eu estou aqui em Cuiabá, observei bastante isso, bastante. Tem muita gente acima de 45 trabalhando e muita gente abaixo de 45 não trabalhando. Algo está acontecendo. Ok, talvez o conceito da renda universal já está na cabeça dos garotos, garotas e garotetes e estão esperando a hora que o din-din vai cair sem trabalhar, né? A turma com mais idade trabalhando. Então, observe que, então, nós temos hoje dois grupos. Um abaixo de 45 e o outro acima de 46. Corta ao meio. Deixa eu ver a idade de vocês aí, gente. Coloca a idadezinha de vocês. Qual é a idade de vocês? O ancião está com 62. 62 ativo, trabalhando, participando de congressos, atendendo clinicamente, produzindo produtos digitais. 62 anos, ok? A pergunta, cadê a galera abaixo dos 45? Né? A turma abaixo dos 45. Cadê a garotada dos 16, 17, 18, 19, os 20, os sonhadores que iriam mudar o mundo? Cadê essa galera que mudaria o mundo? Né? Observe que na grande maioria, infelizmente, drogado, alcoolizado, prostituído, dependendo de medicamentos. Né? E boa parte deles também obesos. Problemas já de Alzheimer, de demência, problemas, né, que vão se avolumando e resultado infarto, câncer, AVC, derrame, né, fibromialgia, pânico, ansiedade, depressão, pensamento acelerado, TDAH, tá uma festa. Ok. Nesse cenário, nós temos o advento dessa bendita pandemia, que ela vem dentro de um componente biológico, psíquico e cibernético, porque nós estamos sendo atacados por frequências acima do suportado pelo corpo humano, que são 65 microtesla. Se você ainda não tem o app, você mande para o Zap, o 21995 31 34 49. Se alguém puder escrever o Zap, o meu suporte não escreveu o Zap ainda, né? O Zap é o 21995 31 34 49. Se alguém puder ajudar, você bota aí 21 arroba 99 arroba e bota aí o número aí para a galera e eu te salvo aqui. O Zap é o 21 995 31 34 49. Você pede o app. Então, vamos lá. Microtesla, se você colocar, né, para medir na parede, né, e der mais que 65, você já está num ambiente tóxico, de frequência. Você não está vendo, não tem cheiro de fumaça, mas o ambiente é tóxico porque está acima de 65, ok? Eu medi uma parede que estava com 180 microtesla. 180 microtesla. Então, você imagina, 65 acima é tóxico, imagina 180 o que é. Vale a pena você medir as paredes da sua casa para você saber se a frequência que passa pela sua casa está acima dos 65. Por quê? Isso pode explicar adoecimento, isso pode explicar falta de vontade de fazer as coisas, né? A questão da procrastinação,
Isso pode significar um monte de coisa. Perturbação mental, inclusive. Perturbação mental por conta da frequência interferindo no funcionamento cerebral. Então, app microtermo. Ok. Bote aí o número 3 para a gente empurrar esse algoritmo preguiçoso. Né? 3, dá uma sequência de 3 aí, gente. Uma sequência de 3, né? E quem entrou depois, bote a sua idade e coloque a cidade que você está nos ouvindo, porque você vai escrevendo e ele vai entregando. E se puder doar 5 centavos de real, de dólar, de euro, 5 cents, você vai nos ajudar bastante, bastante. Mas vamos lá, então. Então, eu tenho uma parte bio que ela está sendo bombardeada pela água. Tem solução? Mamadeira do ancião. Mamadeira do ancião. Você tinha que ter isso na sua vida. Nós temos problemas na parte psico. Hoje eu estou armado aqui, que eu estou pertinho da bancada. Céu azul do ancião. Céu azul do ancião. Né? Doutora Silmar Dias, céu azul. Ó, mamadeira, céu azul. Mamadeira, céu azul. Ok. Nós temos aí, agora, o entendimento do processo de desparasitação, desintoxicação, desinflamação. Ok. Então, precisamos desparasitar, desinflamar, desintoxicar. Mas agora você vai amar. Nós precisamos descarregar. Energia eletrostática. Descarregar. Desintoxicar, desinflamar, desparasitar. Se você não faz isso, você é candidato, né, ao processo epidêmico atual, que ele tem a ver com o conceito de alostase neural, amiloidose, spike e frequência. Isso tudo é no campo bio, tá? Só no campo bio nós já temos essa celeuma. Processos de tempestade inflamatória, porque estamos consumindo coisas contaminadas. Estamos em ambientes contaminados. Você já entendeu isso? Coloque 4. Me ajude aí, bote 4. Bota 4 aí, gente. Você que está entendendo isso. Então, nós estamos com água contaminada, comida contaminada, o ar contaminado no que tange a produtos químicos e poluição eletromagnética. Poluição eletromagnética. Esse é o cenário, né, para uma alteração biológica, que é um processo, ok, de biogênese através de uma epigenética. Então, a epigenética está atuando na biogênese. Ok. Resultado, aumento de parasitas, aumento de bactérias nocivas, as toxinas dentro do corpo, o aumento dos fungos e a vulnerabilidade aos vírus. Por quê? Por causa da água, por causa da falta do ground, do contato com a terra, de tomar banho de luz, banho solar, por causa dos problemas do que estamos comendo, ok? E da poluição do ar e a poluição eletromagnética. Ok. Esse cenário, bio, né? Você vai aos hospitais, a gente vai
até as UPAs, aos postinhos, as clínicas de família, bombando, bombando. A gente conversa com alguém, pergunta como é que você está, e aí a pessoa diz bem, bem mal. Aí diz que está com dor aqui, que está com dor ali, que está com enjoo, que está com tonteira, que está acontecendo um monte de coisa. E se não bastasse, agora chegam os diagnósticos de morte em alostase neural e amiloidoses. Só foi o ancião começar a falar, começaram a diagnosticar e começaram a liberar atestados de óbito com alostase neural, a doutora Silmar já citou isso aqui, e também com amiloidose, né? Perdemos recentemente um jovem de 32 anos com alostase neural, porque simplesmente apareceu um resfriado. E aí ele foi a óbito. Quando foi ver a alostase. Perdemos um médico, passou mal, quando foram ver, era amiloidose. Ok? Relato, doutora Silmar, lá da Paraíba, né? Digam para mim qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país que você está nos ouvindo. Escrevam aí, gente, escrevam aí. Então, observe que o campo bio está sendo sacudido. Sacudido. Então, campo bio sacudido. Ok. Epigenética, né? Ação externa, alterando o processo interno. Inclusive, do processo gestacional, aonde a mãe não limpou o terreno biológico, onde o pai não limpou o terreno biológico, e o resultado são crianças doentes, ou morrem do processo gestacional, ou apresenta complicação no processo gestacional, ou pós-gestação apresenta problemas, ok? De doenças autoimunes, de síndromes diversas, ok? Tudo isso está em curso. Tudo isso está acontecendo. E nesse processo bio, ok? Nós já temos bastante coisa para justificar, a partir do ano que vem, uma pandemia. Fique com isso na cabeça, ok? Já está acontecendo. Porém, você tem agora a questão psico. E se não bastasse os problemas, a turma está gritando ansiedade, depressão, pânico, fibromialgia, ideação de partida para a eternidade, situações ligadas também ao pensamento acelerado, à insônia, à perturbação mental, explodindo TDAH, explodindo autismo. Nós temos famílias inteiras de autistas, pessoas estão se descobrindo autistas, mais da metade da população está com TDAH. Você tem percebido isso? Coloque o número 5. A turma que está percebendo isso. Não, é verdade, doutor Alex. Eu olho para um lado, alguém é autista, eu olho para o outro lado, alguém é autista, eu me olhei no espelho e descobri que eu sou autista. Eu tenho meu filho que tem TDAH, eu tenho meu marido que tem TDAH, tenho minha mulher que tem TDAH. O pessoal do trabalho parece que tem todo mundo TDAH. Gente, põe o número 5, ok? Põe o número 5. Nós estamos já com uma pandemia psicossomática. Então, essa parte bio está vindo danificada, sendo danificada, e eu tenho a parte psíquica dando problema, dando pau. Deu pau no HD, está dando pau no software. No software. Ok. E agora, essas pessoas vulneráveis às bactérias, vulneráveis aos fungos, vulneráveis agora aos vírus, ok? Essas pessoas agora vulneráveis à ação eletromagnética. Então, botando, né, cada coisinha no seu lugar. Parasita, bactéria, fungo, vírus,
Eletromagnetismo. Ok. Então, bebês estão apresentando aí no cordão umbilical 250 toxinas nocivas ao ser humano. Nessa conta, mete aí o microplástico, o nanoplástico. Ok? Bota essa conta. Você tem consumido produtos com plástico? Né? E contrário, inclusive na bolsa escrotal masculina, no leite materno. Microplástico, gente. Tudo isso está em curso, ok? Então, isso causa dano bio e começa a causar o dano o quê? Psíquico. No psíquico, ainda temos que viver o relacionamento com as pessoas. Relacionamento das pessoas. Seja isso na igreja do tijolo, seja isso na escola da vida, em todos os lugares. Ok. Você está compreendendo isso? Coloque o número 6. Número 6, temos uma epidemia silenciosa sendo construída para uma pandemia. Ok. Acima da sua cabecinha, tá certo? E da minha cabecinha, ainda temos os satélites envolvendo a atmosfera planetária. Então, se não bastasse as anteninhas de lá para cá, tem as anteninhas de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Ok. Observe que temos tido, eu recebo em clínica, pessoas que não estão conseguindo desligar a cabeça. Nós estamos tendo em clínica pessoas que estão com a glândula pineal calcificada, áreas da massa cinzenta do cérebro calcificadas. Ok. Todo esse processo está ligado à água pública, está ligado à comida, está ligado ao que está no ar e está ligado ao invisível, que é o eletromagnetismo. Ok? Coloca 7 aí, gente. Dá uma sarevada de 7 para ver se a gente acorda esse preguiçoso. Ok? Bota aí um monte de 7 aí. Ok? Então, nós estamos com um processo, né, onde há uma ação, ok? No campo bio, no campo psíquico e no campo sócio, ok? Sócio, relacionamento. Problemas do indivíduo consigo, problema do indivíduo com o outro, problema do indivíduo com a coletividade. Há pouco eu recebi a informação que a França mandou preparar a população para hoje um ataque. Um possível ataque em solo francês hoje. Quem vai atacar a França hoje? Quem sabia disso, gente? Quem sabia disso? Acabei de postar lá no Instagram. A França, Macron, mandou os franceses se prepararem para um ataque hoje. Ok? Hoje. Há algo, ele está dizendo que vai atacar a França. Ou ele pirou no cabeção, ou ele está falando de quem? Da Rússia? Está falando dos alienígenas? Quem vai atacar a França hoje? Gente, hoje, eu acabei de postar, antes de entrar aqui na live. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, de onde é que esse cara tirou isso? Ok? E ele está garantindo à população que hoje eles serão atacados. Surto. Macron surtou. É surto? Se é surto, escreva aí surto, surto, surto. Se não é surto, algo está por acontecer na Europa. Algo está por acontecer na Europa. E você lembra que o Putin disse que um Satã obliterava toda a França. Um Satã. Só um Satã, um míssil Satã, arrebentava com tudo. Ok? Mas fato é que agora nós estamos com a França em sinal de alerta
porque algo vai atacar a França. Talvez a mesma coisa que atacou e provocou o aborto, a mesma coisa que provocou e quer provocar a eutanásia, a mesma coisa, né, que está querendo mandar os jovens franceses para morrerem no campo de batalha. Garotos, garotas e garotetes. Você está entendendo isso, gente? Bote o número 8, 8, 8, se você está entendendo isso. Dê uma sequência de 8. Porque a França está em estado de alerta, porque algo vai atacar a França hoje. Hoje. Ok. Observe que isso está no campo social. Alguém que tem autoridade resolveu botar pânico na coletividade. Então, coletividade francesa em pânico. Alguém sabia dessa notícia? Coloca aí sim, ou então escreva não, ok? Você sabia dessa notícia? Sim. Se você não sabia, diga não, ok? Coloque aí, ok? Coloque aí se você sabia ou não sabia dessa notícia, ok? Ela acabou de ser publicada, ok? Então, nós estamos com uma situação, né, sócio, nós temos aí armas psicotrônicas, né? Tem aí ARP, tem Bluebeam, tem um monte de coisa aí rolando, e tem o bendito 13 Atlas e o bendito do gigante que entrou agora na nossa galáxia. Então, está todo mundo, né, em estado de terror, pavor. Trump me reúne os generais, né, vai acontecer a reunião dos generais, já aconteceu a primeira lá na bendita da base, e agora vai acontecer com todo mundo, e agora a França diz que vai ser atacada. Ok. O que está acontecendo, povo de Deus? O que está acontecendo? Né? Eu vou cantar a musiquinha que eu canto para as netas. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço com tudo isso? Parece loucura. Parece loucura. O que eu faço com o Macron? O que eu faço? O que eu faço com o Trump? O que eu faço? O que eu faço com Silva da Jabuticaba, com Putin, com Xi Jinping? O que a gente faz com a ONU? O que a gente faz com o Benjamin, gente? O que eu faço? Tudo isso está acontecendo. E agora, ok? Ó, bio, psico, sócio. Vamos entrar no energético da coisa. Então, radiação, ação eletromagnética, rádio, TV, internet. Isso é o que estamos vendo. Isso é o que estamos vendo. Isso é o que a ciência nos permitiu tomar ciência até agora. Porém, tem energia estática, energia telúrica, ok? Nós temos outras maneiras da energia. Tem o plasma, tem o éter. Então, mais coisa aí nessa Pandora. Mito de Pandora. Temos uma caixa que cabe tudo. Você está entendendo isso? Coloque o número 9, gente, para a gente empurrar o preguiçoso. Mete a sequência de 9. Quem não disse de onde está nos ouvindo ainda, coloque o nome da sua cidade, do seu país. Bote aí para nós. 9, mete 9. Ok? Põe o número 9 aí. Por quê? Agora nós temos a questão energética. Ó, você tem atômica, você tem elétrica, você tem, né, sonora, você tem solar, você tem eólica e vai embora, né? Ok? Dentro desse processo. Ok. Tudo isso, você no meio da bagaceira, meu Deus. Onde é que nós estamos? Doutor, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, reverendo, ancião, Alex. No meio da bagaceira. Onde é que nós estamos? No meio da bagaceira. E você não está com a mamadeira e você não está com o céu azul. E você está no meio da bagaceira. Você devia prestar atenção.
Prestar atenção e priorizar. Você tem que priorizar. Porque no campo energético, você já viu que existem múltiplas energias que estão se chocando, ok? Quem tem esse sentido, né? Instável, gente, instável. E aí, bote o número 10. Quem tem sentido instável, nós estamos no Yom Kippur, né? No Dia do Perdão, né? Eu espero que você tenha assistido a live que eu fiz anterior a essa, foi uma live bem extensa, explicando na Bíblia o conceito do perdão, tá? Para que você possa receber e liberar perdão para destravar a sua vida. Assista a live anterior a essa, ok? Está lá o Kippur. Aí ficou muito bem explicado o que nós precisamos fazer no mundo espiritual, né? No quesito espiritual. Nós vamos ministrar hoje ainda sobre isso. Tem live com o Efraim sobre o Kippur também, ok? Mas logo mais eu vou estar ministrando sobre isso também. Mas vamos lá, então. Então, estamos diante de um processo energético, né, de choque. Suas células, resultado do problemas agora intracelulares. Mitocôndria. Pau na mitocôndria. Solução da turma, nanobots. Vamos substituir as mitocôndrias. Vamos entrar com bichinhos dentro da célula e vamos neutralizar a organela mitocôndria e vamos assumir o comando, porque o que está adoecendo é a mitocôndria. Mas ninguém quer dar conta do que está adoecendo a mitocôndria. Eles querem simplesmente arrebentar com a mitocôndria. Eles querem simplesmente modificar o conceito de DNA humano, ok? Então, extinção humana à vista, né? Sai mitocôndria, sai a essência do DNA humano e aparece outra coisa, o mensageiro. Vai surgir outra coisa, o mensageiro, ok? Você que está entendendo o que eu estou dizendo, coloque 11. Ponha 11, gente. 11 se você está entendendo. Então, na realidade, nós temos agora uma questão cibernética. Ok? O mundo da IA, cibernético. O mundo dos androides, cibernético. O mundo dos drones, cibernético. O mundo dos hologramas, cibernético. Então, o mundo cibernético se apresentou. E ele agora, ele é tão real, o digital, quanto o natural e o espiritual. Não sei se você já se deu conta disso. Nós estamos vivendo em 3 mundos. Nós estamos no mundo natural, nós estamos no espiritual e estamos no virtual, que é o digital. Então, você é um ser de 3 mundos. Inclusive, isso foi, né, uma série, 3 mundos, não foi isso? Foi série ou filme? Coloque aí, né, os 3 mundos. Então, 3 mundos, ok? Natural, espiritual, virtual. Você está inserido em 3 mundos. E observe que tem pessoas que agem de um jeito no ambiente natural, agem de outro numa atmosfera, né, espiritual e agem de outra maneira na questão virtual. É o tripolar. Né? Nós tínhamos o bipolar. Agora temos o tripolar. Ele age de uma maneira no campo natural, outra nas instituições do tijolo e outra aqui dentro da internet. Ele é, ou ela, né, tripolar. Você conhece pessoas nesse quesito tripolar? Coloque 11. 11
você já se deu conta que nós estamos cheios de pessoas ao nosso redor que são tripolares. Tripolares, né? É igual aqui, eu estou olhando aqui no hotel a tomadinha de 3. Eu venho de uma época de tomadinha de 2. Agora, tomadinha de 3, né? Por causa do positivo, negativo e o aterramento. Né? Então, tem 3. Né? 3 buraquinhos. Ok. A galera virou tripolar. Você está entendendo isso? Coloque o número 11. Bote 11. Por quê? Se você entender esse conceito tripolar, você vai entender por que tanta desordem, tanta desorganização e o porquê que a PAN já está à porta. Por quê? Eu tenho comprometimento bio, eu tenho o psico, eu tenho o sócio e eu tenho o energético. Todas essas áreas estão apresentando alterações. E a cereja do bolo é o cibernético. O morango, né, que a gente vai colocar ali na bendito do bolo e na torta, é o cibernético. Então, o cibernético ele vem para uma virada de chave total. O cibernético está virando a chave. Você já observou isso? Você coloca o 11, 11, 11. Pessoas estranhas dentro de casa. 11, 11, ok? Pessoas estranhas no meu relacionamento de amizade. 11, 11. Pessoas estranhas na rua. 11, 11. Em todos os lugares, nós estamos tendo acesso a comportamentos inadequados. Inadequados, ok? Processos de surto, rompante, fúria, né? Catatonia, a pessoa fica ali travada e chora e toda fechada, ok? Pessoas que, para tentar manter o mínimo de equilíbrio, tem que tomar o máximo possível de tarja roxa. 4, 5, 10, 15, como eu já peguei, 27 combinações medicamentosas para manter o organismo em homeostase, equilíbrio. Isso significa, gente, que nós estamos num bendito de uma ampoletinha e a Terra que está caindo, a velocidade aumentou, e quando a gente olha para a parte de cima, nós temos um tiquinho assim de terra para cair, pum, e aí explode a PAN, pum, explode a PAN. E talvez, né, sobre para barata, sobre para lagartixa, vai sobrar para alguém a responsabilidade disso. Mas, de fato, estamos sendo bombardeados, de fato, deveríamos estar com esse bichinho, deveríamos estar com essa bichinha, deveríamos estar fazendo uso do protocolo do TIC para enfrentar essa bagaceira. Se você está em São Paulo, amanhã, se Deus quiser, eu e a tenente, o Alex Bill, chegamos ao novo hotel, ali junto ao Center Norte. Sábado, eu vou estar lá o dia inteiro. E domingo, certamente pela parte da manhã e pós-almoço, ok? Venha me dar um abraço lá no Center Norte, ok? E, se você quiser, venha fazer parte do Congresso do Câncer, o maior congresso da América Latina de medicina e práticas integrativas na prevenção e tratamento do câncer. O câncer já é uma epidemia, gente. Entramos em outubro. Ele já é uma epidemia. Problemas mentais já são uma pandemia entre nós silenciosa, ok? Então, está na hora de você despertar, está na hora de você priorizar a sua vida, da sua família e a sua saúde, tá bom? O zap está aí, ó, 21 995 31 34 49. Aí você acessa tudo.
desde consulta comigo, desde a garrafa do ancião, na mamadeira do ancião, Céu Azul, Combo no Oral, o Esquadrão Águia, o TIC, os trabalhos do Efraim, o Liderança, que estamos fazendo com ele. Tem uma aula inédita nesse sábado, já tem 2 gravadas incríveis, com mais de 6 horas, ok? Venha aprender a se defender. Eu estou te aguardando, tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse conteúdo. Nos ajude, porque o algoritmo não entregou o conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.